Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando o seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Estamos também no Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Bom, o Fantasma começou como uma tira de jornal do gênero aventura, criada por Lee Falk, que foi também criador do Mandrake, contando as aventuras de um combatente do crime, mascarado, atuante em um fictício país africano chamado Bangala. A série começou a ser publicada em jornais diariamente em 17 de fevereiro de 1936 e aos domingos, com uma edição colorida, em maio de 1939, continuando até 2006. O Phil Davis era quem desenhava as histórias e depois outros desenhistas assumiram o cargo. Aqui no Brasil, o personagem foi publicado pela primeira vez em 2 de dezembro de 1936, em capítulos semanais, no suplemento A Gazetinha, número 169, do jornal paulistano A Gazeta. E em 1937, teve um álbum publicado na coleção Edição Extraordinária do Correio Universal. Depois ele foi publicado em tiras pelo Globo e o Fantasma estreou na RGE, numa revista própria, em março, abril de 1953, ainda em preto e branco, como uma edição bimestral. Nós temos aqui exatamente a edição 2, que é a edição de maio-junho de 1953. Isso é um material raríssimo. Essa é a edição 2 do Fantasma, ainda publicado em preto e branco. Já nos anos 70, a editora Saber lançou aqueles quadrinhos em preto e branco, formato livro, mas também teve uma minissérie colorida já nos anos 90, que foi essa série aqui, uma série em 3 edições, que inclusive já ganhou um vídeo aqui no canal, no nosso episódio 44, de agosto de 2017. A editora Ebal também lançou alguns álbuns especiais do personagem, e entre 1974 e 75, o Fantasma saía na revista Gibi Semanal, que nós temos aqui a edição número 25, que tem aqui uma história dele aqui de 1937, história em preto e branco aqui, o Pequeno Tommy. Essa aqui é a Gibi Semanal de 1974. E depois a RGE continuou também, ela virou a editora Globo e continuou com a revistinha publicada em formatinho. Nós temos ainda aqui pela Rio Gráfico, nós temos tá aqui, 2 edições, que é a continuação daquela revista formato americano. Ela acabou se tornando formatinho. Outras editoras já publicaram uma ou outra saga do personagem, como a LPM, a Livraria Civilização, a Ópera Gráfica, a editora Ativa, que era um selo da Ópera Gráfica, a Nova Sampa e a editora Pixel, que nós temos aqui, essa série de 4 números que foi publicado. Em breve nós vamos ter um vídeo sobre isso aqui. Essa aqui foi a edição 1 da Pixel. E agora a Mitos, que apareceu com essa nova publicação, basicamente mensal, bem ao estilo da antiga revista da RGE. Aqui nós temos a número 1 da nova revista do Fantasma, com histórias produzidas e publicadas pela revista Fantomen, da editora sueca Semic Press, a partir de 2015. Essa primeira edição aqui saiu no Brasil em julho de 2019, como eu já disse, pela editora Mitos, com a história A Guerra de Sing, em 2 partes. Essa história foi fechada nessa edição. Tá aqui é a segunda parte, aqui é a capa original da revista Fantomen.
Como eu disse, é a revista sueca. Quando eu vi esse lançamento do Fantasma aqui pela Mitos, eu relutei um pouco, mas comprei as 2 primeiras edições para ver se tinha o clima do velho Fantasma da minha infância, e realmente me convenceu. Nós temos aqui a segunda edição, ó. Essa segunda edição aqui ela foi publicada em agosto de 2019. O mais legal é que todo o visual da história, as cores, o ritmo da aventura, lembra aquele Fantasma que todos os fãs conhecem. Ou seja, o estilo inconfundível do espírito que anda está aqui nessas novas publicações. Aí, sempre trazendo as capas originais da Fantomen. Aqui nós temos 2 histórias, que é o Bilhete para a Liberdade e a Marca de Caim. Material bem interessante. Em outubro de 2019, veio a 3ª edição com 2 histórias. Está aqui o Terror Nuclear e a Flecha Sagrada. Novamente o estilão do Fantasma que a gente está acostumado. E a edição 4 de novembro de 2019 trouxe uma história passada em 1943, onde o Fantasma enfrenta nazistas. Então é uma história bem interessante, ó. Que é a primeira parte e a segunda parte, ó. O Fantasma aqui enfrentando nazistas. Material muito bom. Muito interessante. E com o principal de tudo, que é essa pegada que o Fantasma pede, né? O Fantasma tem que ter uma linha de ação bem cinematográfica para poder funcionar. Essa aqui é a edição 4. Nós tivemos em janeiro e fevereiro de 2020 as edições. Aliás, teve antes aqui a edição número 5, que eu já ia pulando aqui. Teve essa edição número 5, que saiu aqui em dezembro de 2019, foi a última do ano passado. E sempre trazendo um texto aqui no final, ó. Aí, o relativo ao personagem. Agora sim, a edição 6 e 7, que completam uma grande aventura histórica, onde o 16º Fantasma ajuda os abolicionistas no meados dos anos 19 nos Estados Unidos. É uma grande história, apontada já como um grande clássico dessa nova fase do Fantasma. Então nós temos aqui o 16º Fantasma trabalhando junto com a abolição dos escravos, ó, nos Estados Unidos. Material histórico e bastante criativo. Aqui, ó, nós temos inclusive aqui o mapa dos Estados Unidos, ó. E essa história ela se completa na edição número 7, que nós também temos aqui. Aqui ela é completada aqui, ó, que tem a 3ª parte. A história se chama O Espírito de Nat Turner. Temos aqui a 3ª parte e a 4ª parte aqui. Capa original do Fantomen. No momento me falta a edição número 8, que saiu em junho de 2020 e ainda não foi publicado nada além disso nessa coleção, que segundo eu fiquei sabendo, deverá ir até a edição 12. Pelo menos esse é o plano original
da publicação pela editora Mitos. Eu vou comprar as que saírem para completar a coleção. Ó, uma edição especial aqui, que eu lembro dessa edição no Brasil, quando o Fantasma teve os filhos. Ó. Depois, isso aqui foi logo depois do casamento dele, publicado ainda pela RGE. E o Fantasma da RGE do início. E como eu disse, eu vou comprar todas essas edições aqui, porque realmente é um material que vale a pena ter na coleção. Essa é a chamada segunda série da revista Na Mitos, porque em 2007 a editora lançou uma outra série que durou apenas 4 edições. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. E na semana que vem, nós com certeza estaremos de volta com mais um Almanac HQ. Um forte abraço, valeu!